sabe o que é coaching? Pois é um processo muito interessante que pode ajudar muito a tua vida pessoal e profissional. Para falar um pouquinho disso, a gente chamou aqui mais do que um especialista, Leonardo Ribeiro. É uma referência nessa área no país, premiado, palestrante sobre coaching, professor universitário e agora doutorando também da COP, né? Então, são vários adjetivos aí, uma pessoa mais do que qualificada para falar para você, pra gente, o que é o coaching, como ele pode nos ajudar. Tudo bem, Leonardo? Obrigado por você ter vindo aqui. Fala um pouquinho pra gente, o que é o coaching primeiro? Primeiramente eu agradeço, né? O coaching, basicamente, ele é um processo, né? É um processo que se tende a fazer uma estrutura do ponto atual ao ponto futuro. Ou seja, uma pessoa que ela deseja qualquer coisa, melhorar a sua vida pessoal, sua vida profissional, ela tem um desejo de acontecer algo específico. Então, antes de ter esse estado desejado, ela precisa entender um pouco o estado atual. Estado atual com o estado desejado, um plano de ação. Nesse plano de ação, crenças são reprogramadas. E aí você tem todo esse processo que linha ao ponto atual, ao ponto futuro. Você tem o que a gente chama de coaching. Muito bacana, Leonardo. Então, pelo que você está me dizendo aí, é como se fosse um planejamento estratégico da sua vida pessoal, profissional, mas que requer algumas mudanças de costumes, né, de comportamento. Fala um pouquinho pra gente disso. Essa mudança de comportamento, ela basicamente é a grande essência do coaching, né? Que a gente chama de crenças reprogramadas. Né? A pessoa que achava que ela não conseguia, que era difícil, que era complicado, ou que tinha dificuldade de entender os cenários, ela começa a ter aquela abertura na visão por conta de aplicações de ferramentas específicas que o coaching dá no processo, né? E faz ela começar, caraca, olha, eu não sabia disso. Então, existem, por exemplo, algumas crenças limitantes, algumas situações de boicote que a pessoa faz mesmo, né? Então, ela começa a entender que se ela sentindo uma mudança de crença, ela gera uma ação diferenciada, né? Então, o grande estilo do coaching hoje é realmente a mudança de mentalidade, a mudança de comportamento. Isso é importante porque não adianta você fazer um planejamento, você traça um objetivo, se você acaba se sabotando, né? Quer dizer, esse objetivo meu depende de falar em público. Mas eu tenho medo de falar em público, vou deixar isso para depois, vou deixar para amanhã, que é uma outra cultura, essa procrastinação, né? Então, na verdade, pelo que você está me dizendo aí, pode ser entendido aí como um mix de ciências, né? De métodos que contribuem de uma maneira holística para o desenvolvimento pessoal, profissional. Isso é algo científico, tá? Não é algo que às vezes a gente tira da cabeça, é algo cientificamente comprovado. Na década de 60, né? Lá em Harvard, nasceu lá e depois se espalhou para o Brasil inteiro, né? E hoje está uma febre legal, né? Dessa área. Eu vejo quando a gente fala de boicote certos temas específicos como o estudar. Por que o aluno às vezes estuda no último dia ainda da prova, né? E a gente sabe que tem uma técnica especial para isso. Conhecimento, ele é gerado através de repetições. Então ele busca informação, pratica e na repetição ele consegue fazer aquilo acontecer com uma mudança de comportamento. Às vezes essa atitude de falar em público ou atitude de estudar em última hora e achar que é complicado, basicamente não houve uma repetição de práticas anteriormente para fazer aquela pessoa se portar de uma maneira eficiente. Leonardo, fala pra gente em linhas gerais qual é a vantagem de uma pessoa para participar de um processo de coaching. A grande vantagem é essa questão de você mudar a mentalidade. Isso é impressionante, eu fiz em 2013, né? Então eu tinha uma visão, você gera uma outra visão totalmente diferenciada, né, de uma mudança, ou seja, eu começo a me autoconhecer, eu começo a verificar coisas em mim e falo assim, cara, eu quero ser melhor do que isso. E aí vem essa questão do poder da ação, você gera uma ação e aquela ação tem uma melhoria e você quer continuar com aquilo. Então nada melhor do que a gente entender que as nossas ações contribuem para um crescimento pessoal, profissional. Muito bacana, vamos falar do outro lado agora, a pessoa que de repente ela vai fazer um coaching e ela quer ser coach. Quer ser o profissional. Quer ser o profissional.
Como é que funciona esse mercado? Como é que está esse mercado hoje no país? Como é que é a tua experiência com relação a isso? Fala um pouquinho pra gente. O mercado ele cresce a cada dia. Muitas pessoas que fazem um processo de coaching, ele olha e fala assim, eu também quero fazer isso, né? E é incrível a mudança, é incrível como aquilo ali é eficiente, né? Então, existem muitas pessoas hoje que estão entrando nesse mercado e basicamente a grande vantagem aí é um recebimento legal, existe um salário legal com isso, mas também a grande formação de ajudar pessoas. Nada melhor do que você contribuir para a sociedade. É muito gratificante, realmente, né? Leonardo, formação em coach. Como é que a pessoa busca uma especialização, uma formação nessa área? Isso daí é um caso que a gente tem que colocar que já virou polêmica durante o ano passado, que às vezes a pessoa faz um curso de 5 horas, 10 horas, já anuncia que é coach, coloca no seu Facebook, Instagram que já é coach. Não é assim que funciona. Uma formação no mínimo e ela tem que ter 200 horas, tá? Para você fazer uma formação de coach, para você ser habilitado a ser profissional, no mínimo 200 horas. Então, existem grandes formadoras no mundo inteiro, no Brasil, né, registradas, né, que são capazes de fazer isso. E assim, o nível de crescimento é muito grande. Eu lembro que em 2013 eu fiz e em Campos eu só conheci mais um. Hoje eu conheço uns 10, né? Então existe essa promoção, muita gente da psicologia entrando nessa área, muita gente dos recursos humanos, né? De áreas diversas, eu que sou da engenharia, mas é incrível como você se ajuda, você cresce e também faz as pessoas crescerem. Leonardo, falando em formação em coaching, a gente tem uma novidade bacana para o início de 2018, né? Você está coordenando um MBA em coaching pela Universidade Cândido Mendes. Então, é uma combinação de fatores aí muito atrativos para quem busca uma especialização nessa área, né? Mas a gente vai falar disso no próximo bloco. Aguarda só um minutinho.